1 Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16. Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres, e teve ainda filhos e filhas. Estes, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos em busca dele, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi: Por minha mão, Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses que, por ordem de Davi, foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem sobre eles por defronte os balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás à peleja? Porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs temor dele sobre todas aquelas gentes. Davi fez para si casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Convocou, pois, Davi todo o Israel a Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos, 112. Então chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel,
Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, e levantarem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze, e Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia, com alaúdes adaptados ao soprano, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas adaptadas ao baixo para dirigirem. E Quenanias, o chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram, com alegria, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e juntamente com eles Quenanias, diretor do canto. Davi levava também sobre si um éfode de linho. Assim, todo o Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou-o no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado.
e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então, repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Também designou alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, para celebrarem, para agradecerem e louvarem ao Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. E Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, tocavam trombetas continuamente perante a arca do pacto de Deus. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor, nestes termos: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por pacto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra, andando de nação em nação, e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Diante dele há honra e majestade, há força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei presentes, e vinde perante ele. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Trema diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado, de modo que se não pode abalar. Alegre-se o céu, e regozije-se a terra. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar e a sua plenitude,
exulte o campo e tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Davi, pois, deixou ali, diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a exigência de cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos, 68, Obed-edom, filho de Jedutum e Osa, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que havia em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel, e com eles Emã e Jedutum e os demais escolhidos, que tinham sido nominalmente designados para darem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Estavam Emã e Jedutum encarregados das trombetas e dos símbolos para os que os haviam de tocar, e dos outros instrumentos para os cânticos de Deus. E os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. E Davi voltou para abençoar a sua casa. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.